Olá! Seja muito bem-vinda a mais uma live, podcast, conteúdo para você. Vamos chegando para um bate-papo super gostosinho. Eu amo. Alê, boa tarde. Beijo, querida. Vocês estão bem? Hoje vai ser um bate-papo super gostoso, gente. Hoje eu tô tranquila, tô sossegada, tô com meu humorzinho muito bom. E eu quero conversar com vocês um pouco sobre literatura. Só que hoje a gente vai falar sobre literatura não cristã. Por que eu devo ler literatura universal? Por que eu, enquanto cristã, preciso ler ficção? E aí eu convidei para esse papo uma queridinha, a Sara, que é autora de um livro de ficção. Ela escreveu e eu quero saber como é que foi o processo dela, o que ela lê. Eu já vou chamar ela para entrar. Pegue sua água pra gente conversar um pouquinho. Vamos conhecer a Sara. Eu acho que ela já tá aqui até. Deixa eu ver. Sarinha. Ei, Viviane, tudo bem? Tudo bem, você, querida? Tudo bem, super feliz de estar aqui, estando Bom, junto. nada. Eu amo uma autora nacional. Muito obrigada por ter aceitado esse Ai, eu que convite. agradeço. Bom, Sara Guzella, autora de A Escolha do Verão, uma ficção. É uma ficção cristã? Você chama Isso, de ficção cristã? sim. Uhum. Chama, é É uma fantasia cristã. uma fantasia cristã. Sara me mandou esse livro de presente em agosto do ano passado. Me mandou com uma dedicatória belíssima, um marca-texto. E eu fiquei muito feliz, por quê? Porque Sara publicou o seu livro independente. Foi isso, Sara? Me conta um Sim, pouco. foi. Foi assim, totalmente independente a publicação. Eu sempre quis, né, ser escritora desde pequena, mas aí na pandemia que eu escrevi. E aí eu percebi que publicar independentemente era uma coisa muito mais acessível e às vezes até mais barato do que publicar com editoras menores que te cobram, né, para publicar a sua história e tudo. E aí foi na cara e na coragem, não sabia quase nada e fui aprendendo no caminho. Eu achei muito fofo, Sara, as ilustrações do seu livro, porque Sim, mapas são muito importantes para a gente entender o eu que a gente está, amo. né? A gente Uhum, tem isso, inclusive, para ler a Bíblia. Eu sou péssima com sim, mapa, eu não sei identificar nada. E aí, essas ilustrações, elas ajudam muito. E eu lembro que você falou para mim que todos os desenhos, as ilustrações do seu livro, quem fez foi seu irmão, não é isso, isso? sim, aham. É E eu super achei isso assim, muito fofo. sim, é muito especial pra gente ter ele, sabe, nas ilustrações. Sim. Sara, bom, eu te trouxe aqui para a gente conversar não sobre literatura cristã, mas sobre Uhum. literatura universal. Sim, Ah, eu acredito que escreve bem quem lê bastante. Você pode ser sim, total. mestre em língua portuguesa, você pode saber todas as normas da gramática, você pode saber sintaxe, morfologia, você pode saber tudo isso de cor e salteado. Mas se você não tiver o hábito assíduo da leitura, Sim, dificilmente você vai conseguir escrever e até ter criatividade suficiente para isso. Então, eu queria que você total. falasse um pouco para nós o que você lê, como é o teu processo criativo e conta para mim de onde saiu a história que você fez para criar essa primeiro, né? Porque esse aqui é o primeiro, vem mais por Sim, aí. Conta para vem. nós. Então, assim, desde pequena, eu comecei com as Crônicas de Nárnia. Na verdade, eu assisti o filme, né? E aí eu fiquei, nossa, apaixonada, enceguei que eu queria o livro, eu queria o livro. E aí, quando meus pais compraram, foi o primeiro livro que eu li inteiro, né? E eu fiquei completamente apaixonada, principalmente pela fantasia.
Então, desde essa época, lá para os meus 11, 12 anos, eu comecei a ter o hábito de leitura, né? E eu lia os livros que tinham para os pré-adolescentes dessa idade. Eu li Percy Jackson, Harry Potter na época não me deixavam ler. Agora que eu tô começando a ler, eu até terminei de maratonar os filmes com a minha mãe, mas aí na época eu não podia. Eu até tentei ler uma vez. Mas eu lia tantos livros de Percy Jackson, livros de autores nacionais, todos nessa fantasia infanto-juvenil, sabe? E aí, crescendo, eu continuei a ler os livros do C.S. Lewis, que eu sempre gostei mais, mais das histórias, né, da ficção, da parte dele. Um dos meus livros preferidos também é Coraline, do Neil Gaiman. Não sei se você já leu. Não li. Nossa, um livro que eu super indico, assim, porque ele é um infanto juvenil, mas ele tem uma mensagem muito forte. E mesmo o autor, exatamente isso, o autor não é cristão nem nada, mas o propósito dentro da história, é uma leitura, é um escritor que eu admiro muito, Neil Gaiman. E deixa eu ver quais outros. Tem uma série também, deixa eu pegar aqui, de fantasia que eu li ano passado, e que me inspirou muito também, que chama Passa Espelhos. É muito legal. É uma série de fantasia universal, é francesa, na verdade, a autora, mas que, nossa, é bem o que eu gosto, sabe? De uma criatividade, de algo bem original. Teve um comentário aqui. Eu li Harry Potter quando eu A passei. questão do Harry Potter, ela é bastante problemática, né? Sim. Eu sofro bastante toda vez que eu digo que eu amo Harry Potter. Eu já li 2 vezes a saga inteira. Sempre que leio, eu leio o primeiro livro, eu assisto o primeiro filme. Eu leio o segundo livro, eu Que assisto o legal. segundo filme. Eu faço isso sempre. E a literatura completa de Harry Potter me salvou no meu primeiro ano de faculdade. Eu Olha só. digo isso porque eu ainda estava conhecendo Jesus, eu ainda estava nesse processo de saber quem Cristo era, que Deus era esse, o Deus da Bíblia. Eu estava num processo de muita mudança, porque quando a gente sente o impacto do evangelho, muita coisa em nós se desestrutura e a gente fica um pouco abalado, né? E aí, na mesma época, eu entrei na faculdade e eu fui fazer a universidade pública. Não. Então, veja, o conflito foi absurdo. E foi o primeiro ano que eu li Harry Potter. Então, eu passei o ano de 2015 inteiro lendo Harry Potter. E eu lembro de encontrar no Harry Potter a calma que eu precisava para respirar e suportar o dia seguinte. Uau! Isso é muito incrível, porque se a gente for parar para pensar na mensagem de Harry Potter, tem muito da graça comum ali. Sim. Eu tenho trabalho aqui no meu perfil essa questão, né? Às segundas-feiras eu tenho um encontro de literatura universal. Aqui, esse ano de 2022, a gente está lendo só literatura brasileira. Então, toda segunda-feira, 4 horas, a gente se encontra para a leitura do mês. Esse mês a gente está lendo Dom Casmurro. E um exercício que eu procuro fazer aqui sempre é: vamos ler Dom Casmurro? Vamos. Onde está Jesus em Dom Casmurro? Uau, que legal. Onde tem vida cristã em Dom Casmurro? Onde está a graça comum em Dom Casmurro? Porque se Deus é o criador de todas as coisas e somos todos criados à imagem e semelhança de Deus, ele vai aparecer em tudo. Sim, então, com certeza. Você precisa identificar. Você disse pra mim que quando eu era mais... Quantos anos você tem, Sara? Tenho 22. 22. Então, quando você era adolescente, você não podia ler Harry Potter. Não. Agora que você tá lendo, você consegue identificar, você tem essa facilidade, assim, de identificar onde é que tá Jesus. A Hermione, pra mim, é um exemplo de menina. O relacionamento dos 3 de sacrifício. Sim, principal. Você tem isso? Eu vejo assim, eu terminei ontem de maratonar os 7 filmes, né, com minha mãe, porque ela nunca tinha visto também. E a gente, nossa, teve tantas coisas assim que ficou martelando na minha cabeça, sabe? Tanto assim, realmente da graça, do amor sacrificial, as estratégias de Satanás, cada coisa que você vê, é assim, nossa, foi uma outra visão. E aí minha mãe a gente terminou de assistir, então é isso. Tipo assim, ela tinha toda essa visão de Harry Potter, sendo que, na verdade, a gente ia comentando e pegando, tipo, nossa, isso aqui é muito forte. Tipo, Satanás faz desse jeito.
Então, isso eu achei muito legal. Acho que principalmente isso da graça. Eu acho que a J.K. Rowling, ela teve essa graça, como uma graça mesmo nas palavras, né? De conseguir até transformar o que era um tempo super difícil para ela numa uma história tão delicada, né? Que nem a de Harry. Ai, eu É lindo, estou né? apaixonada. E os paralelos com as Crônicas de Nárnia? Você vê? Porque é muita hipocrisia do Hum. crente falar assim: Ah, Harry Potter não pode que é coisa de bruxa. Mas e as hum. Crônicas de Nárnia? Se eu não sou cristã e leio Não, as Crônicas de Nárnia, é uma história de sim. bruxa. É porque todo mundo No diz ponto de que o falas, né? Aslan é Jesus. Mas se eu não sou cristã e eu não acredito nisso, é uma história de bruxa, né? Como a fantasia, da mesma forma, exatamente. Não, e teve até várias coisas assim que a gente foi pegando, que nem no quando o Aslan morre no primeiro filme, que a feiticeira fala, né? Tipo assim, eu amo o primeiro filme, então eu assisti 1000 vezes. O grande leão está morto. E aí o Voldemort chega lá com o Harry, tipo, o Harry Potter está morto. E todo mundo com aquele sentimento, né? Tipo, a esperança se foi, tudo se apagou. Então, eu acho que tem várias simbologias na própria figura do Harry, de ser o escolhido, de pega isso da jornada do herói, que, querendo ou não, pega um pouco de Jesus também, né? Todas essas novas narrativas, assim, dos últimos séculos. Você Então, sabe acho que que dá pra gente pegar muita coisa. tá, o livro de Esther, para mim, é um excelente indicativo para nós de que nós devemos ler todas as coisas. Porque o livro de Esther, Uhum. ele em momento nenhum fala o nome de Verdade, Deus. Em momento nenhum. verdade. Uhum. Ela tem um Deus, e a gente sabe que tem, porque ela manda o seu povo orar e jejuar, Uhum. Sim. mas ela não fala que é Yahvé. Ela Uhum. não fala que é o Deus verdadeiro da palavra. Ela não fala em momento nenhum. Então Uhum. é uma história que podia facilmente passar Sim, com pela história certeza. de uma rainha, Uhum. de um rei, de um povo, mas que a gente sabe que tem a ver com o nosso Deus por causa dos Uhum. hebreus. E a gente conhece a história dos hebreus e da salvação da Sim. nação. Mas Uhum. veja, não fala de Deus para falar de Deus. Sim. Eu acho assim, porque é esse negócio que você falou. Tem um livro aqui que eu gosto muito, muito dele, que chama Arte e a Bíblia. Você já leu? Eu não li, não, ele tá na minha wishlist. Nossa, esse livro, assim, foi o que mudou a minha vida nesse sentido de ver as histórias, né? E de ver a cultura, assim. E aí tem uma parte que ele fala que é bem isso, assim, porque uma obra de arte é uma obra de criatividade. E a criatividade tem valor porque Deus é o criador. Então, tipo assim, histórias em si, elas é muito legal. Deus já se revela na própria humanidade, né? A gente já vê isso, porque nós somos criados por Ele. Então, tipo assim, na nossa própria humanidade, a gente vê esses resquícios de graça, né? Essa graça comum mesmo que tá ali e que vai guiando os personagens e a gente consegue se identificar. Você falou uma coisa muito importante sobre a Rowling, que é o fato dela ter usado um momento de muita dificuldade para escrever uma Sim. história tão singela, tão delicada, tão maravilhosa. Fala para mim como é que você escreveu isso aqui. De onde veio a história de você escrever A Escolha do Verão? Porque você Então, tinha dito menina, para mim que você era uma hum, contação que você fazia, né? sim. Exatamente. Eu tenho um irmão mais novo, o Isaac, e eu sempre, nossa, desde os meus 13 anos, assim, eu assistia os filmes do Steven Spielberg, falava, eu vou trabalhar com cinema, vou contar histórias. Então, tudo que era uma oportunidade, eu tinha uma história, sabe, que eu estava escrevendo. E aí, nessa época, meu irmão devia ter o quê? Uns 6 anos, ele começou a pedir para eu contar histórias para ele dormir. E aí eu falei assim, nossa, eu tô no paraíso. Minha prática, né, de criatividade. E aí, cada noite eu tentava criar uma história para ele. E assim, tinham histórias que não davam certo, sabe? Aquelas histórias sem graça, e eu continuava. E aí teve uma noite que eu comecei a contar, e eu lembro direitinho até hoje. Falei, um menino que morava numa vila, escondida. E aí eu fui contando, e ele gostou da história. Eu vi que ele não tava dormindo. Então, tipo assim, ele continuou
prestando atenção e tudo. E aí, depois disso, ele foi pedindo pra eu contar ela de novo e de novo, tipo, nas outras noites. Aí eu contei pros meus pais também. Eu falei, eu criei essa história. Eles, nossa, você tem que escrever essa história. E aí eu escrevi, eu tinha até ela num caderno aqui, tipo assim, a versão oficial de 2015. E aí eu escrevi num caderno, escrevi 2 páginas, resumi tudo que tinha vindo, assim, na minha mente. E aí, em 2020, na pandemia, eu falei assim, nossa, eu sempre falei, né, que eu tinha o sonho de ser escritora, falei que eu queria ser escritora, e até hoje, nada. Eu tô aqui meio sem fazer nada. Eu vou sentar e eu vou me comprometer para escrever essa história. E foi legal porque, assim, no início, eu nem planejava em publicar ela. Eu queria escrever para eu falar que eu tinha terminado de escrever uma história para eu me considerar escritora, sabe? Porque antes eu tinha várias histórias que eu começava e nunca terminava. E aí foi assim, eu peguei, nossa, foi muita graça, a graça de Deus, porque eu trabalhava na época, e aí eu acordava às 5 da manhã, escrevia de 5 às 7. Depois eu chegava em casa, escrevia de 7 às 9. Nem eu entendo como consegui fazer isso. Mas eu fui desenvolvendo. Ai, foi maravilhoso. E aí, final de 2020, eu terminei de escrever. Reescrevi em fevereiro de 2021. E aí a história ganhou vida, assim, se tornou muito maior do que aquela historinha para eu dormir. 2 páginas você veio para quase 500 no Né? primeiro volume. Sim. Como que você define as suas leituras como Uhum. influenciadoras da sua escrita? Porque nisso dos pais cristãos ficarem Uhum. lindo o que os seus filhos leem, e eu não estou falando de selecionar, porque fazer uma excelente seleção é muito Uhum. importante. A gente Total. precisa sim Uhum. selecionar o que os nossos filhos leem. Uhum. Mas impedir eles de ler Harry Potter, de fazer uma leitura de contos infantos juvenis. Sabe um livro que eu amo ler? Diário de um Banana. Você já Ai, leu? já amo. Eu já li todos. E assim, eu amo, porque me distrai, me ajuda sabe? Eu não sou muito Uhum. criativa, não, mas são momentos de prazer e de lazer ali Total. na Uhum. literatura. Então, quando esses pais Uhum. crentes, ao invés de selecionar e trazer para os seus filhos Uhum. coisas interessantes e boas de ler, ficam tolindo e colocando medos Uhum. e colocando tabus, É, que só que não. eles conseguem Uhum. cortar a criatividade da criança. Então, Total. Uhum. como que as tuas leituras seculares, se assim posso Aham. chamar, eu acho isso horroroso, mas né, o que as leituras seculares contribuíram para os seus processos criativos? Uhum. Eu acho que assim, isso que você falou é muito da imaginação, né? Da fantasia, como se os pais tivessem medo disso, sendo que isso, na verdade, é vital para a criança, né? O C.S. Lewis tem um artigo dele que ele fala, escrevendo histórias para crianças, que assim, um conto de fada, ele não apresenta nenhum perigo para a criança. Diferente, vamos dizer assim, de ler um livro realista que conta de ações que a criança pode fazer, que pode acontecer. Porque o conto de fada, ele habita no mundo de féria, que é o mundo da imaginação, mas os valores dele são o que a criança vai levar, entendeu? Para a realidade. Então, assim, a gente tem até uma história engraçada aqui em casa, eu sempre amei isso da fantasia. Então, quando eu era pequena, os meus pais não queriam que eu acreditasse no Papai Noel. E, e não queriam, não deixavam acreditar no Papai Noel, eles já melhoraram bastante. E aí a gente foi assistir um filme de Natal no cinema que eu disparei a chorar, fiz pirraça, falei, não quero acreditar. E aí eles convenci eles, fiz pirraça falando que E acreditar no eu Papai Noel. queria acreditar no Papai Noel, eu não aceitava não acreditar. Eu chorei, terminei o filme, aquele filme Expresso Polar, terminei o filme chorando, falei, não acreditar no Papai Noel, vocês deixam. É muito bom, sério, não acredito. Tanto que assim, e aí depois, né, passou um ou 2 anos, os coleguinhas da escola me contaram que o Papai Noel não era real. Mas eu sempre amei isso, tanto que um dos meus filmes preferidos, que eu sempre tenho que assistir pelo menos uma vez no ano, é A Origem dos Guardiões. Não sei se você já viu.
Não. É uma animação, eu amo animações, que conta sobre o papai, é baseada num livro também, conta sobre o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa e o Jack Frost. É muito legal. E assim, então, eu sempre Então, gostei eu disso. assisto todo ano é o Grinch. Todo Ah, ano. assiste o Origem dos Guardiões, você vai gostar. Tá. Tenho certeza, eu sou apaixonada. Então, igual com o meu irmão, eu já quis trazer diferente. Falei, não, vamos colocar o dente, a fada do dente. Porque, assim, todas essas coisas a gente vai adquirindo a maturidade ao crescer. Então, na verdade, não existe o perigo. O que faz é desenvolver a imaginação e a gente ter alguém ali junto, né? Então, assim, para mim, você perguntou das leituras, né? Das leituras seculares que mais me influenciaram, que mais tiveram esse efeito para mim, foi eu lia uns livros que eu amo, que é os livros da Paula Pimenta, que são romances que ela é uma autora brasileira, são romances super levinhos que se passam em BH, que é a cidade que eu moro. Então, para mim, isso é uma das outras coisas que eu acho super legal da literatura. Para mim, ler um livro que a personagem principal morava na minha cidade, ia no meu shopping, tipo assim, eu com meus 13 anos, eu falei, nossa, para mim aquilo mudava, entendeu? Fazia a cidade mais mágica. E o C.S. Lewis, ele tem até uma frase sobre isso que eu amo, que é assim, não se despreza florestas reais por escrever sobre florestas encantadas. Na verdade, a literatura torna toda a floresta encantada. Então, tipo assim, isso ajuda a gente nessa visão, né? Então, eu li os livros da Paula Pimenta, eu li muitos livros do Rick Riordan, que eu sempre, por gostar da fantasia, eu sempre me interessei nisso de mitologias. Então ele tinha a série de mitologia grega, do Percy Jackson, tinha a série de mitologia egípcia, tinha a série de mitologia nórdica. Eu tenho os três, sabe, daqui. E por último, eu acho que foi essas obras do Neil Gaiman, que ele é um autor que tem uma variedade. Ele escreve tanto infanto-juvenil, tanto os livros mais pesados, mas os livros dele, dessa fantasia mais leve e mágica, assim, foi uma coisa que me capturou. Então, eu acho que, assim, a literatura, para mim, é um processo constante. Eu acho que também não é qualquer literatura que é boa, né? Da literatura mundial que a gente fala. A gente tem sim que ver tudo pelo nosso filtro, né, da cosmovisão, mas a gente encontra coisas super preciosas, porque assim, só de ser uma pessoa escrevendo, aquilo vai passar o coração dela, vai passar as experiências da vivência, e tudo isso é rico, né, de qualquer forma. Sim. Eu fico triste de ver que a gente está abandonando a importância da fantasia e da ficção e destruindo o imaginário infantil. Porque a Sim, gente começou a guerrear contra isso quando a gente decidiu que as histórias da Disney, que os contos infantis eram sim. absolutamente prejudiciais para as crianças. Então, eu não. E aí, eu não sei se você se é da sua época, as fábulas de Esopo. Ai, sim, da lebre. É Exatamente, isso, que não são a lebre, a tartaruga. justamente isso. Sim, Pequenos contos que sim. trazem uma moral, que trazem um ensino fundamental, um princípio básico que nos Uhum. ensinam a lidar com as circunstâncias. Porque o que, que o conto fantástico, o que, que a fantasia, o que, que a literatura mundial faz? Nos apresentam uma realidade e Uhum. diz para nós como as personagens enfrentaram aquela Sim. realidade. Uhum. Então, isso entra no nosso imaginário e, querendo ou não, a gente começa a aplicar esses princípios no nosso dia a dia. Então, qual é o problema, por exemplo, de eu assistir Harry Potter se a Hermione vai me ensinar que uma biblioteca é o melhor lugar do mundo? Uhum. Que a paixão pelos livros é o melhor lugar do mundo. Vai me ensinar pela família do Rony, por exemplo, que uma família pobre, humilde, mas que se ama, é a melhor família do mundo. Sim. Que vai me ensinar que Muito um bom. garoto órfão, abandonado, rejeitado pela própria família, maltratado dentro da própria casa, pode sim encontrar irmãos que não sejam de sangue. Olha Sim. o tanto de princípios e valores, lealdade, amor sacrificial,
Total. E no meio disso, a gente vê lá umas corujas que se comunicam, né? Sim. Uma varinha mágica de condão, que é a mesma coisa que os contos de fadas fazem, Sim. que traz para nós essa ideia de um mundo sobrenatural que é muito mais real do que o mundo que a gente Sim. enxerga. Você Que entende tá isso? acontecendo. Uhum. O mundo de Hogwarts, que para nós cristãos é a eternidade com Cristo, é um Uhum. mundo muito mais real do que o mundo lá na Uhum. rua dos alfeneiros, número Sim. mais. Dos Você tá trouxas. entendendo? Uhum. Então, E olha aí, o tanto de princípios e valores que são enxertados no imaginário infanto-juvenil. E aí, quando ele olha para a Bíblia, ele fala: Uau! Então existe uhum. mesmo um mundo É isso. sobrenatural. Então Uhum. existe mesmo Sim, um é sobre Deus isso que as histórias fantástico. falavam. Uhum. Existe, Dumbledore existe. Sabe Uhum. assim? Sim. Associações importantes. Uhum. Associações, Total. né, que conforme a gente vai crescendo e perdendo a fantasia da adolescência, a Uhum. gente vai tirando aquilo que realmente é só fantasia, Uhum. ficando ao mundo real, que para nós é o mundo sobrenatural. Então, Sim. isso é É, muito. tem até um negócio que eu lembrei disso, que era um. Eu não sei quem falou, sabe? Mas um desses pensadores assim, da cosmovisão falou que em tudo que a gente consome na cultura tem os três R's, né? Que é o que a gente rejeita, o que a gente redime e o que a gente recebe. Então é exatamente isso, assim, nessas histórias, a gente tem aquilo que a gente redime, aquilo que a gente, tipo assim, releva, entendeu? Mas aquilo que a gente recebe, que é aquilo que fica, né, que vai até vai pro coração, que é realmente a moral, né, a história por trás. Exato. Isso é muito bonito porque, por exemplo, a gente está lendo agora Dom Casmurro. A Uhum. tal capítulo traiu ou não traiu Ai, bem. maluca. O livro é muito, mas muito mais do que isso. E Ah, é interessante quando a gente vai analisando, porque assim, o tempo inteiro, Bentinho, que é o narrador principal, ou seja, uhum. não existe um narrador onisciente, a gente só sabe o ponto de vista de uma pessoa, Sim. que é o narrador em primeira pessoa, que é Bentinho. O tempo inteiro ele fala para nós que a memória dele é ruim, Uhum. ele confunde as coisas, Uhum. ele tem muita imaginação. O tempo inteiro ele dá sinais para nós de que ele pode estar nos enganando. Uhum. Mas a gente sempre tende a achar que a culpada é Capitu. Porque ele nos apresenta uma Capitu horrorosa, maquiavélica, má, cruel, egoísta, manipuladora. Sim. E o que a gente pode aprender de princípios disso? Que é o que estou trabalhando em Dom Oh, Casmurro. legal. O que eu posso aprender com isso? Primeiro, as informações que eu recebo que o mundo me dão são reais ou são a partir de um Uau, ponto de vista? que legal. Uhum. Eu posso acreditar em tudo que eu ouço? Eu posso acreditar quando alguém vem me contar alguma coisa a respeito de alguém? Ou eu preciso ir lá perguntar para esse alguém? Ou o que aconteceu? Uhum. A tua versão? Eu posso julgar alguém sem saber o ponto de vista dela? Olha que coisa Olha incrível. só, legal demais. Uhum. Quando eu leio uma literatura não cristã, eu preciso procurar cristianismo. Porque tem. Uhum. Sim, isso é Então, verdade. aí né, o que eu estou pensando em fazer agora? Quero até te convidar, se você quiser participar de Hum. alguns desses encontros, tá? Eu vou fazer uma Aceito. leitura, eu vou fazer uma Uhum. leitura coletiva com uma das meninas que caminham comigo nessas leituras todas. Ah, E a gente vai ler Lígia Fagundes Telles. uhum. E olha que eu nunca li, é bom que eu Nunca leu? nunca Nunca li. leu? Você Uhum. vai amar. Eu leio juntos com vocês. Então a gente vai ler esse livro aqui, Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos. Uhum. Tem 8 contos aqui. Eu nunca li esse livro. Eu só li
o primeiro conto, o único conto que eu li desse tomo de contos é o Venha Ver o Pôr Uhum. do Sol, que é o mais famoso dela. Mas Uhum. os outros eu não li. Então, na segunda quinzena de março, a partir do dia 14, do dia 14 ao dia 22, pulando domingo, a gente vai Uhum. fazer uma série de encontros matinais para Ah, destrinchar que legal. Ah, eu todos quero. esses contos, um por dia. E Uhum. aí a gente vai encontrar Jesus em cada um deles. Uau. A gente vai encontrar a vida cristã, ensinos, princípios bíblicos aqui. Uhum. Porque eu preciso que as pessoas entendam que se eu tenho medo que os meus filhos leiam literatura mundial, provavelmente é porque eu não estou os ensinando suficientemente bem no caminho do Uhum. Senhor. Sim, Porque se eu infelizmente. inculco princípios e valores de forma adequada, eu não preciso temer. Sim, se eu ensino eles, né, a analisar mesmo aquilo que eles recebem, a absorver, né, a arte, as histórias. E se eu dou o exemplo também, né? Se é uma coisa que eles aprendem de forma natural, assim, desde pequeno, e não aquela coisa que eles vão, nossa, eu tenho que ler esse livro de Harry Potter, eu vou esconder, pegar para ler, mas se é uma cultura da família, né? Eu acho que isso Exatamente. mostra muito. Agora, Sara, o que que você acha que atrapalhou, se Uhum, atrapalhou, porque uhum, você é uma menina muito jovem, né? Você tem 22 anos, você está saindo ainda ali do período de jovem, adolescente, antes que uhum, vai ter 25 anos, para nossa uhum. tristeza. Mas você é uma jovem ainda em desenvolvimento. Quando você olha para a tua caminhada de tantas leituras fantasiosas, o que que isso atrapalhou, se atrapalhou, na tua vida com Deus, na tua leitura bíblica, no teu devocional, no teu tempo de Uhum. comunhão com o Senhor? Em algum momento você, sei lá, teve uma crise de fé ali, tipo, será que Deus também não é uma fantasia da minha cabeça? Porque isso pode Uhum. acontecer. Sim. O que aconteceu com você? Eu acho assim, uns anos atrás, sim, porque eu acho que o grande perigo no sentido desses mundos é eles se tornarem mais atrativos do que a realidade, né? E a gente se pegar não vendo como uma ponte, tipo assim, e principalmente quando você é mais novo e a mente né, mais fértil, não tem tanta essa maturidade, a fantasia, às vezes, em vez de ela ser essa ponte, que te leva, mas também te traz de volta para a realidade, às vezes é aquele lugar que você só se esconde e não quer sair, né? Então eu acho que assim, o que eu tive com isso foi conseguir identificar os meus vícios, tipo assim, ah não, eu preciso chegar e ler isso e só fazer isso. Livros de romance, por exemplo. Livros de romance é um tipo de literatura que eu tenho muito cuidado. Porque eu vejo que às vezes no livro de romance eu posso querer suprir uma necessidade da vida real, né? Mas, ah, não, eu vou só sentar aqui, eu vou ler esse livro de romance, aí você fica, e aí depois você precisa ler mais um, precisa ler, e quando você vê aquilo, você tá tentando, é, tipo assim, preencher algo que é da vida real, mas não, eu vou ler e isso vai preencher o meu lado romântico, não sei. Então eu vi isso assim, o poder que a literatura tem tanto de curar, né, de remediar, mas tem o poder de ferir também, né? Porque dependendo, primeiro, de qual é a mensagem, mas também porque o nosso coração humano, Calvin já falava, é uma fábrica de ídolos, né? Então, a gente conseguir reconhecer algo que leva. Eu gosto de ver a arte como uma ponte, assim, como é um passeio, né? Uma caminhada que você tá ali, você aproveita a vista, mas ela te leva de volta, né? Ou ela te conecta de volta com a realidade, ou algo que você vai ficar preso ali dentro, né? E aí deixa de ser saudável. Então, eu acho que eu já experimentei isso de ver literatura de uma forma não saudável, mas hoje, nos últimos anos, eu tenho conseguido entender isso, né? Entender, acho que com essa maturidade, a gente vai vendo que assim que Deus está também nessas coisas. E uma das coisas que me ajudou muito nisso é, tipo, trazer Deus junto, sabe? Tipo, onde que eu encontro? Deus, lê esse livro comigo. Vamos assistir esse filme comigo. E não se torna mais uma separação, né? Do mundo real, o mundo fictício.
que às vezes é mais confortável, mas a gente entender assim que toda criação humana, né, toda obra de arte, toda narrativa é um reflexo da nossa mente, né, criativa, que veio de Deus, que veio do nosso Criador. Então, assim, quando a gente entende, tipo, a arte e a literatura e seus diversos mundos, né, não como algo, tipo assim, fora da realidade, mas como algo que é mais uma reflexão do nosso ser, da nossa imaginação, e que no fim tudo aponta para Deus, né? Tipo, igual o cinema, que é uma coisa que eu sou apaixonada. Eu gosto muito porque o cinema ele é aquele tipo de coisa que ele pode te levar para um mundo fantástico. Mas quando a luz apaga, quando a tela apaga, né, e a luz acende, você tá de volta para o mundo real, né? Então, assim, é nele que você vai viver, é nele que você vai fazer parte dessa narrativa, que falou em um reflexo de uma narrativa maior, dessa narrativa que Deus tem escrito, né? Então eu acho assim, para a gente conseguir consumir tudo com sabedoria, no sentido assim de ganhar algo, a gente precisa dessa maturidade que é desenvolvida com a prática mesmo, né? Não é você não ler ou não poder ler, mas é você ir lendo e entendendo e buscando esse discernimento, saber aquilo que você lê, aquilo que também não é bom para você ler, e desenvolvendo, né? Você acha que, de alguma forma, os pais podem ajudar e como? Como que você vê isso, assim? Como que os pais podem colaborar para que a criança consiga ler e não se perder? Você já pensou nisso? Olha Fazer uma só. pergunta difícil? Não, mas é interessante, assim. Eu acho que, igual, vou dar um exemplo, né? Quando eu li As Crônicas de Nárnia pela primeira vez, eu era bem pequena. Na verdade, acho que isso foi antes de eu ler, quando eu vi os filmes, sabe? Eu fiquei, tipo, ficcionada, assim. E eu lembro que eu escrevi numa agenda, devia ter o quê? Uns 8, 9 anos. Escrevi numa agenda assim, eu não acredito que Nárnia não existe, porque eu acho que C.S. Lewis não teria imaginação suficiente para criar esse mundo. Então, tipo assim, naquela época, né, pra mim, Nárnia era um lugar literal, que eu ia entrar no guarda-roupa e ir pra lá, né? E eu acho que, assim, a fantasia, acho que. Qual que é o negócio? Eu acho que a gente se prende tanto, que eu tô pensando agora, né, por essas histórias criadas, porque isso aqui não é suficiente, porque a gente sabe que foi feito para algo maior. Então a gente se encontra um pouco nesses mundos, né? Tipo assim, nessa espera de algo além do que essa realidade. Então eu acho que para os pais seria, tipo assim, incentivar, mas estar fazendo algo junto. De você estar lendo, mas de você estar tentando encontrar reflexões, né? Tipo, conseguir trazer isso para a realidade. Eu acho que seria isso de estar, tipo assim, às vezes fazendo uma leitura junta, né? Para a primeira vez que lê todo mundo junto, e aí cada um fala. O que isso pode trazer para o seu mundo? Como que isso afeta, né, o nosso mundo? Uma Eu das acho que coisas que seria me isso. passa É. quando a gente está lendo literatura brasileira junto aqui, uma das coisas que eu mais faço é lembrar da Bíblia. Então, Uhum. assim, Uhum. quando eu tô lendo alguma coisa, por exemplo, Eclesiastes, aparece muito em Dom Casmurro, porque ele é um cara Uhum. insatisfeito com a vida, insatisfeito com o Uhum. mundo. Ele viu que as coisas não valeram a pena. Uhum. Então, a gente se lembra de Eclesiastes, a gente lembra sempre de um texto. Então, Sim. eu tenho essa impressão de que se os pais se prepararem, porque Uhum. existe dos pais conhecimento bíblico, né, para fazer essa associação e lembrar sempre o que isso aqui mostra para nós de Deus, para onde isso Uhum. aponta, né? Eu acho isso muito E importante. como é o suficiente também, né? Assim, a palavra é o suficiente. Em meio a todas essas narrativas, é aquele negócio que a palavra não envelhece. Então, ela se encaixa em tudo. Em cada história, a gente consegue pegar uma parte da Bíblia que vai ser eficaz, né? Tipo assim, às vezes uma moral, até uma história que tem, vamos dizer, um final ruim ou um vilão, a gente consegue refletir aquilo, né? Com Absalão, com, não sei, diferentes personagens bíblicos. Tudo eu acredito que dá pra gente
encontrar, assim, né? Eu tava até pensando umas semanas atrás, eu sou apaixonada por Star Wars. Não sei se você já viu os filmes, nossa, eu sou muito, muito fã mesmo de Star Wars. E pra mim foi um processo, eu passei por todas as fases com Star Wars. Eu passei a fase do vício, né, de não conseguir, tipo, parar de assistir, de ver que eu tava levando, assim, passei pela fase de que Deus falou comigo assistindo um filme, e hoje eu consigo encontrar, tipo, a narrativa bíblica, diferentes partes fragmentadas da narrativa bíblica dentro de Star Wars. Tem até uma série, a série atual, que chama The Mandalorian, que para mim é uma metáfora perfeita do povo israelita, que é um povo que tinha o seu planeta, eles tinham uma cultura e uma religião muito forte, eles são expulsos desse planeta, eles viram imigrantes em todo o espaço, eles são caçados, e o maior sonho deles é de voltar para Mandalória, de voltar para Jerusalém, né? Então, assim, Já assistiu os 100? The 100? não, nunca vi. É isso aí. Há uma guerra civil no mundo, tudo se explode, tudo se esvai, e eles têm uma nave mãe que leva Uhum, alguns mil humanos para fora no espaço. Para uhum, saber se a Terra está habitável, eles descem 100. uhum, E começa a nova população mundial. Só uhum, que eles falam trechos inteiros da Bíblia. uhum. Eles citam provérbios, Gente, eles uhum. citam falas de Êxodo. Eles citam com Gente, as mesmas palavras bíblicas. Aí uhum, eu perguntei para um amigo crente que estava assistindo também, eu falei assim, você percebeu que eles uhum. citam a Bíblia o tempo inteiro? Não. Falei, meu Olha só. amigo, não, É peraí. o Cadê a nosso cosmovisão olhando. estando alinhada, né? Vamos alinhar a nossa cosmovisão, aquilo que a gente está assistindo. Sim. Estamos perdendo tempo assistindo porcaria. Oh, uhum, Vamos alinhar para a gente poder uhum, usufruir. E eles citam o tempo todo a Bíblia. E é exatamente isso: um povo que sai uhum, em Êxodo e depois precisa uhum, voltar e só volta uma uhum. parte. É assim. E é E o muito tempo todo. legal, assim, isso que eles falam da cosmovisão de ser um óculos, né? Parece que é aquele negócio, tipo assim, à medida que a gente vai, tipo, acertando o grau, limpando mais, a gente consegue ver mais coisas, porque essa série mesmo, ela tá na terceira temporada dela. Eu assisti a primeira temporada lá em 2020 e eu não peguei isso. E aí eu tava assistindo umas semanas atrás e eu olhei e pensei, tá tão na cara, é tão óbvio assim, né? Tipo, toda a mensagem por trás. Então é muito legal, parece que o nosso olhar vai mudando. Você fala, gente, como que eu não vi isso aqui antes? Exatamente. Sarinha, então, fica o convite para Ah, você e para todo mundo. pode deixar. A partir do dia 14 de março, a gente vai começar a nossa maratona matinal. A gente vai fazer de Uhum. manhã. De Que manhã é um hora? tempo para mim, É tipo, bom. 9 horas da manhã. Então a gente vai Entendi. começar a maratona matinal de Venha Ver o Pôr do Sol e outros contos da Lígia Fagundes Telles, uma autora brasileiríssima, maravilhosa. Olha Vamos só. estar eu e a minha querida, ela me acompanha aqui nas redes sociais e caminha comigo nas minhas leituras, virou uma grandíssima amiga e ela vai estar comigo. Se você quiser, você está convidada também a vir. A gente vai ler os contos e Uhum. mostrar onde está Olha Jesus só. em meio a eles. Então, cosmovisão sendo aplicada na prática. Muito obrigada por você ter vindo Sim. aqui nesse Ah, papo eu que comigo. agradeço. Livro da Sarinha, A Escolha do Verão. Entre em contato. Pede. Onde você está vendendo ele? Tá na Amazon? É, ele só tá o e-book na Amazon, o físico é comigo. Aí eu tenho alguns exemplares ainda porque eu fiz uma nova remessa. E aí independente mesmo, me manda mensagem, passa o endereço e eu mando pelo correio. Combinado. E deve ser ótimo para criança, né? Ele é infanto-juvenil, então ele tem bem essa pegada de Harry Potter, sabe? Que você pode ler tanto sendo mais novinho ou você pode ler mais velho. Se você gosta do gênero, você vai gostar também. Muito bom. Obrigada, Sara. Ah, Quer falar mais eu que alguma coisa? agradeço.
Só quero agradecer mesmo pela oportunidade, assim, eu fico muito feliz com esse seu movimento, sabe? Porque isso é uma coisa que a gente precisa aprender, a conseguir cultivar e, tipo assim, esse hábito da leitura, né? Cultivar esse valor mesmo de receber a cultura, de procurar ter leituras melhores, mas de procurar ter esse olhar aberto, entendendo que Deus é o Senhor de tudo, né? Não com medo, mas com liberdade e confiança, sabendo que Ele vai nos guiar nas leituras, nas reflexões, né? E que a gente não tem a temer, pelo contrário, a gente tem a ganhar de estar lendo, né? E conhecendo outras literaturas. Exatamente. Obrigada Então, muito obrigada. pela tua presença, pelo teu tempo, por ter vindo até aqui. Você é muito mais fofa do que eu achava, é muito mais querida. E sempre que você quiser voltar, você sabe que o canal está aberto para você. O próximo livro me avisa e a gente vem contar para todo mundo. Combinado, super combinado. Amém. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Com Deus. Gente, obrigada por terem estado aqui conosco. Esse conteúdo vai estar no YouTube, vai estar no Spotify em formato podcast. Assiste, reassiste, manda para quem você acha que tem que parar de ter medo de literatura. Um beijo e até a próxima. Mesmo. Tchau. Tchau, gente.